A gente pode conduzir uma conversa bem tranquila aqui, né? E bem à vontade. Acho que quem quiser perguntar, seria legal poder interromper também, que a gente está quase num papo de amigos aqui, né? Bem tranquilo. Bom, seu livro me fez companhia esse fim de semana, na minha viagem. Morri de rir várias vezes, no avião, inclusive. Ufa, que bom. Delicioso. Eu fiquei curiosa a respeito de várias coisas. Antes, queria só contar um pouquinho da minha relação com você, que eu acho tão legal. A Lia é uma das grandes responsáveis por eu ter mudado um pouco de vida. E, nos meus 2 livros, tem agradecimento a ela, porque, quando aconteceu um fato difícil na minha vida, a Lia trabalhava para outras revistas, entre outras revistas, para a revista Criativa, que é a extinta Criativa, e ela me ofereceu 4 páginas da Criativa para contar a minha história. E aí a gente tem amigos em comum e foi super importante, assim, esse espaço que ela deu de ter enxergado a minha história e tal foi super importante para mim. Eu não fiz nada, na verdade, né? Vocês perceberam, mas tudo bem. Mas a gente não esquece essas coisas, né? Das oportunidades. Acho que é muito legal porque você viu uma história de fora, né? E aí, voltando um pouco, entrando um pouco lá já no assunto, eu tive muitas curiosidades, porque a gente se conhece, mas não se conhece muito, né? Eu tenho uma noção que tem muito de você no livro, muito você também, né? Mas eu queria te perguntar como que o livro surgiu, como que você começou a escrever sobre esses assuntos, e aí a gente vai perguntando outras coisas ao longo do caminho. Bom, eu sempre escrevi sobre relacionamentos e mulheres, homens, desde que eu tenho 15 anos, desde a escola. Eu falo que as primeiras impressões são daquela impressora, sabe, que as letrinhas são tudo rajadinhas, assim. Estão lá em casa ainda. Depois eu comecei a escrever um blog fechado e alguns amigos falaram: abre o blog, né? Só essa aqui tem senha. Eu fiquei meio assim. Eu lia, tu lias? E aí, depois que eu abri, o pessoal da TPM viu, se interessou, falou: vamos botar dentro do site e tal, vai ser legal. E daí foi que a coisa atingiu assim, pessoas que eu não conhecia e teve as minhas palavras foram amplificadas, assim. Mas eu sempre escrevi sobre isso, assim. Foi curioso até que no começo ver a resposta das pessoas, né? As pessoas falavam: ai, você escreve tão legal. Eu falava: mas eu acho tão normalzinho, acho tão, né? Mas eu hoje entendo que eu talvez consiga colocar de um jeito algumas coisas que todo mundo passa de um jeito bem humorado, assim, que as pessoas gostam de ler, porque não é dramático, né? Não é tenso, não, é tudo meio assim, né? Tudo vai e vem, é leve. E acho que as pessoas gostam de leveza, né? Gostam de poder sentir que nem sempre precisa ser pesado, apesar de parecer, ou naquele momento que você está passando, ser pesado, né? Foi assim que começou. Mas qual que era a linha para você tecer isso? Eram as suas histórias ou a sua observação das histórias? Porque eu sou uma escritora super autobiográfica, sou muito concentrada nas coisas que eu vivo eu falo que é porque sobre isso eu sei falar. Sabe, eu tenho mais dificuldade de falar dos outros. É claro que eu cada vez sou mais observadora, mas eu sinto que você é muito observadora, apesar de você também ter colocado coisas suas. Eu sou repórter, né? Eu sou formada jornalista e trabalhei com geral. Eu fui repórter de saúde muitos anos. Então, assim, a reportagem está dentro de mim de um jeito bem forte. Eu gosto disso. Eu gosto de observar e contar. Eu gosto de conversar e contar. Então, tem muito mais dos outros do que meu, mas tem meu também ali misturado, né? Não vou contar o quê, né? Porque também não veio ao caso. Mas tem muito de mim também. Mas tem das amigas, tem até histórias que eu escutei no metrô, sabe? A pessoa do meu lado no celular conversando, não, que ele fez isso, menina, ele fez isso. Aí eu pego já o caderninho, anoto e tal. Porque me inspira e aí eu transformo aquilo numa outra coisa, claro, né? Mas eu acho que a observação, eu gosto disso, de observar e transformar e colocar no papel e com palavras que de alguma forma são bem humoradas. Quando o livro saiu,
em algumas livrarias ele estava como autoajuda, me deu medo. Eu falei, meu Deus do céu, né? Eu falei, vai, não tenha medo, é o onde pessoal você ganha falava dinheiro. Assim, o pessoal falava, mas vende. Eu falei, ai, seja que Deus quiser, autoajuda, não. E aí agora não está mais, agora está em humor. Eu já fico bem mais aliviada, porque eu me vejo mais assim, como uma coisa de humor, né? De, sabe, para as pessoas rirem mesmo. Eu sou uma escritora da autoajuda, tá? Estou aqui conversando com uma pessoa da área de humor. Eu estou muito no autoajuda, muitas vezes. Eu também, mas é que não foi uma coisa que eu não fiz dessa maneira, né? Daí, quando falaram assim, não, é autoajuda, eu falei, não, gente, é texto mesmo. Não, mas é autoajuda. Eu falei, então tá bom, você está dizendo, então é. Não, né? dá para ser autoajuda só na conta bancária, por favor. Exatamente. A autoajuda, ela tem muita autoajuda boa, mas eu acho que você tem que se organizar, né? Tem que querer. Eu nunca pensei que eu ia ajudar ninguém. Né? Aí eu falei, de repente, você nunca pensou que ia ajudar ninguém? E aí eu falei, você ajuda as pessoas. Eu falei, olha, gente, não tinha percebido. Eu acho que você, com muito humor, ajuda muito as pessoas. E eu acho que você vai um pouco pela seara do ele não está afim de você, sabe? Acredite, ele não está afim de você, só que de um jeito muito mais inteligente. Mas o que eu percebo do livro, e aí você vai me confirmar, e eu acho que talvez se você não confirmar é por modéstia, eu acho que você é uma grande amiga. Você deve ser uma grande amiga. Uma pessoa cheia de muitas melhores amigas. Eu tenho muitas melhores amigas. Isso até às vezes é um problema. As pessoas às vezes falam assim para mim, não conta para ninguém. Aí eu falo, mas para quem que eu vou contar? Fala, sei lá, para esse bando de amigas sua aí. Mas eu tenho muitas melhores amigas, assim, e tem muitas histórias delas aí. Assim, eu tenho um grupo de amigas que a gente se encontrou durante 3 anos, a gente se encontrava toda terça-feira. Começou com um grupo das artes. A gente pintava, desenhava, colava, comia uma pizza e tomava cerveja. Aí, depois de um tempo, a gente só desenhava e tomava cerveja. E, depois de um tempo, a gente só tomava cerveja mesmo. E foi. E virou uma terapia coletiva, assim. E daí saíram muitas histórias, umas coisas muito legais, com bom humor. E acho que esse encontro foi muito inspirador para mim, porque eu acho que a inspiração ela é mais difícil do que a organização das palavras. Assim, para mim, escrever sobre alguma coisa é rapidíssimo. Eu tenho uma coluna na revista GQ que, quando o meu chefe fala assim, você está mandando? Eu falo, estou só dando a última lida. Eu estou começando, botei o título só. E aí, porque para mim o mais fácil é escrever, o mais difícil é o que eu vou escrever, qual que é a linha que eu. Quando você acha o tema, a coisa vai, né? E esse grupo de amigas serviu muito para isso, assim, para me ajudar a achar o tema, a achar o viés ali de, né, como é que eu ia costurar a história. E isso, para mim, é muito importante, assim, inspiração. Até tem gente que fala, você faz muita coisa. Eu falo, mas se eu não fizer muita coisa, eu não escrevo. É fundamental para mim fazer muita coisa, falar com muita gente, ter muitos trabalhos, ter muitos projetos paralelos para conseguir ter o que escrever, senão vai morrendo, né? Tem 2 jeitos de escrever, eu acho. Um é esse, de se inspirar no mundo, nas pessoas, e roubar um pouco as histórias dos outros. E o outro estar muito triste no fundo do poço, porque o fundo do poço, gente... O poço é ótimo para escrever, né? É ótimo. O fundo do poço é incrível. A maioria dos eu textos prefiro aí... ser uma escritora medíocre e não estar no fundo do poço. Estou preferindo isso. Mas, quando o fundo do poço vem, tem que aproveitar, escrever assim, loucamente, andar com o caderninho, com tudo. Porque ele escreve. Mas eu acho que... A tristeza é uma janela para dentro, assim. Daí você tira de você mesmo as histórias, né? A alegria é uma janela para fora que você tem que ficar olhando lá e buscando, né? Eu acho que são esses 2 jeitos de onde eu tiro as histórias. Né? Desafio é continuar escrevendo na alegria, mas eu acho que você conseguiu, né? Eu já aprendi. Eu aprendi um jeito, né? Porque o dia que também as histórias acabaram, eu falei, meu Deus, e agora? Eu estou feliz, eu não tenho mais o que escrever. Daí eu comecei a pegar as histórias dos outros. Às vezes eu mando assim para a amiga, eu falo, ai, amiga, escrevi esse texto, autoriza, vai. Aí elas, mas, meu Deus, vai todo mundo saber que sou eu. Eu falo, não, ninguém vai saber. E, às vezes, elas não deixam postar. Aí, depois de um ano, assim, eu falo, então,
lembra aqueles namorados, aquela história? Posso postar? Posso pôr no livro? Na verdade, elas acham que todo mundo vai saber que são elas, mas tem tantas histórias semelhantes que, no fundo, tanta gente vai se identificar que não tem essa das pessoas saberem que são elas. Né? A coisa que eu mais escuto é isso, assim, você escreveu tal texto para mim. No lançamento de São Paulo, tinha algumas pessoas que foram lá e falaram assim, eu quero que você autografe nessa página aqui. Ah, claro, não tem problema nenhum. Porque assim, essa história é a minha história, você leu meus pensamentos, você viu o que aconteceu comigo, foi exatamente isso. Isso é legal, né? Eu acho que é uma coisa também de sentir que a gente não está sozinho no mundo, né? Que não está... Ah, autoajuda, tá vendo agora? Baixou. Não está sozinho, que os outros estão na mesma que a gente, né? Está todo mundo vivendo. E quando você percebe que os outros vivem coisas iguais às suas, dá um alívio, né? Você fala, ai, também vai passar, né? Passou para eles, vai passar para mim também. Que né? a tristeza é um pouco dessa solidão, né? De achar que você está sofrendo isso sozinho. Então, na verdade, tudo é autoajuda. Só depende. Existe a autoajuda de bom gosto e a de mau gosto, né? Tem umas que vêm assim, de mini saia dourada. A pessoa vai entrevistar a outra e vai mais chamativa. É porque eu me vesti com pressa, tá? E dourado, para mim, é básico, desculpa. E eu tô amamentando, né, gente? Eu acabei de ter um filho, meu filho tem 5 meses, então não dava para assim, abusar muito. Você me dá licença para ler o texto que eu mais gostei? Fica à vontade. Inclusive porque eu vou escrever ele para todas as minhas amigas. E aí eu vou fazer um comentário. Quer casar comigo? Você nunca pediu ninguém em casamento? Não sabe o que está perdendo. Pedir alguém em casamento é levantar a plaquinha e nós fomos felizes para sempre, enquanto o coração acelera. É jurar que esse momento merece e vai durar para sempre. É baixar a cabeça humilde ao mesmo tempo em que diz, você me merece. Gente, tem coisa melhor do que dizer você me merece sem ser pedante? E não estou pregando machismo. Ninguém aqui falou que é o homem que pede a mulher em casamento. Está achando antiquado? Ninguém falou que só namorados, namoradas e afins podem ser o alvo da pergunta amada. Pedir alguém em casamento é muito maior do que pedir fidelidade, programar as havaianas customizadas com a cara do casal ou discutir o nome dos filhos. Não sei quem inventou esse negócio de que é preciso separar de um para casar com outro. E por que não casar em grupo depois de pedir alguém em casamento? Não. E por que não casar em grupo para eternizar aquela cantoria conjunta à beira-mar? E quem falou que depois de pedir alguém em casamento vem todo aquele script? Morar junto, ir ao cinema aos sábados e brigar no domingo durante a pizza? Esse roteiro já está muito batido. Vamos inovar, pessoal. Vai lá, compra um anel de plástico, um sonho de valsa ou Kit Kat e pede sua melhor amiga em casamento. Vale chorar, ajoelhar, abrir um prosecco e fazer festa de despedida de solteira. Quem tiver sorte pode pedir o chefe ou, por que não, a equipe inteira em casamento. Peça seu irmão, a sogra, sua blogueira preferida, um amigo novo por quem está apaixonada. Bora casar de corpo e alma com quem a gente merece. Bora jurar amor eterno e colocar foto com imã de coração na geladeira. Não se acanhe. O primeiro pedido de casamento a gente nunca esquece. E quando chegar o seu dia, oxalá seja logo, você vai tremer, vai derreter e entender o poder da pequena frase. Quer casar comigo? Mas não era esse meu preferido, tá? Eu errei. Porque, na verdade, eu gostei dele. É porque aqui você fala das amigas e tem um outro que você escreve para a amiga, que é maravilhoso. Assim. E aí, enquanto eu estava lendo o livro, eu senti que eu estou precisando muito encontrar mais as minhas amigas. Sabe? Que, ultimamente, a minha vida está tão dividida em tantas outras coisas. Filho, marido, namorado. Não é namorado nem marido. Ele não é namorido. Tá? Tá que é bom. Namorado. Mas é porque a gente é casado. É porque a gente descobriu que a gente precisava se conhecer melhor. Tudo bem, a gente entendeu? Já entendeu. Tem jeito de se conhecer melhor do que casando? Aí a gente casou, aí a gente se conheceu melhor e tal, e hoje a gente namora. Que ótimo, adorei. Vocês anotaram, né, gente? É? Qualquer coisa eu desenho depois para vocês. Então vamos passar para o namorido, que eu adorei o texto namorido. Realmente esse termo é insuportável. Mas esse eu gosto que você leu, porque ele tem uma coisa que ele não é sobre relacionamento, né? É das amigas. Eu tenho bastante coisas assim. Eu devo isso a elas, né? Porque como eu escrevo a história delas, eu falo da vida delas, né? Um pouco, não dou nomes, mas às vezes você sabe que escreveram de você, né? Você lê aquilo, você fica vermelho, né? Você fala, sou eu, né? Foi para mim esse. E aí eu devo isso a elas. Então eu tenho alguns textos, esse é um deles. Eu gosto muito deles.
Eu acho que ele retrata bem o que eu imagino que você seja. Assim, você é uma pessoa que se relaciona, gosta de se relacionar com as pessoas. E você faz disso matéria-prima também para os seus textos. Isso é maravilhoso, porque esse relacionar é uma grande doação mesmo. Autoajuda, momento autoajuda. Tananana. Podia ter um sonzinho, né? E outra coisa que eu achei lindo é quando você fala do amor coletivo, porque é quase que uma sensação assim de um sentimento de sustentabilidade, né, nos relacionamentos. Então, quantas vezes eu falei, depois de me relacionar com alguns caras que hoje estão bem, estão casados e tal, e eu ralei nos relacionamentos e, tipo... Você falou, agora está prontinho. Está prontinho. Aí vem uma filha da mãe, pega o sujeito, prontinho, porque, para mim, não deu tempo, né? E é isso, né? Na verdade, a gente está preparando as pessoas para os outros outros estão preparando a gente para as outras. Não sei. Confundi tudo. A gente está sempre preparando os outros para a sua próxima pessoa da vida. Né? É isso que eu falo lá no texto. Que é isso mesmo. Assim, a gente está preparando os outros. Querer que a pessoa seja perfeita para a gente, não, muito egoísmo isso. Vai ser perfeita para o próximo. A ex-mulher do meu marido, ela falou isso para ele, assim, quando ele se apaixonou por mim, falou, ai, estou apaixonado. Né? Ele ficou casado, sei lá, 10 anos, ai, quer ter filho, ai, não quero ter filho, não sei o que. Casou comigo um ano depois, estava grávida. Ela falou, tá vendo? Você estava prontinho para ela, eu deixei você no ponto. Eu falei, ai, manda para ela o texto. Tem uma frase que diz que... eu já ouvi essa frase, depois procurei ela no Google, nunca encontrei. Acho que eu sonhei com essa frase. Então, não sei de quem que é. Mas fala assim, um homem dá 100 machadadas numa pedra e ela não se quebra. E na 100ª ela se quebra. Mas não foi a 100ª, foram todas as outras. Né? Então, a ex-mulher do seu marido ficou dando machadada e quem quebrou foi você. Então, por isso que eu falo, é coletivo, né? Vai tudo rodando. Não, e hoje as relações elas são transitórias, né? Assim, eu sei que as pessoas casam para sempre, mas é transitório, né? A gente vai, começa, termina e volta. Então, a gente tem que aceitar isso. É uma novidade mesmo, né? Minha mãe, que é casada há 40 anos, ela acha uma maluquice. Ela fala: vocês são descartáveis. Eu falo: bem-vinda ao mundo descartável. Eu acho uma maluquice o casamento. Eu acho que a sua mãe é meio doida. Eu já tentei falar isso para ela, mas imagina, uma pessoa viveu mais tempo de 2 do que de 1. É doido, né? Mas eu acho que a gente faz o que a gente quer fazer, né? E quer ficar junto, fica junto. Quer separar, separa. Quer ter o filho sozinha, ter o filho sozinha. Não quer ter filho também, não quer casar, e pronto. Acho que tem espaço para tudo, né? Não tem mais aquela coisa, agora é assim, e você, querendo ou não, você vai seguir aqui este caminho. Isso não tem mais, graças a Deus. Né? Me fala uma coisa, quais são as suas influências literárias? Aquela pergunta básica, né, que a gente sempre tem que perguntar. Assim. Então, eu gosto muito de ler histórias reais. Então, eu leio muita biografia, eu leio muito livro-reportagem. Por exemplo, eu amo Jon Krakauer, que é aquele escritor que escreveu No Ar Rarefeito, que ele estava subindo com a turma o Everest, e aí metade morreu, não sei o quê e tal. Depois ele escreveu um livro sobre os Mormons, também... tudo jornalístico, assim. Eu gosto muito disso. E não tem nada a ver com o que eu escrevo, né? Até eu mesmo pego e falo, por que eu devia ler outras coisas, né? Mas funciona, assim. Eu gosto de ler um bom romance, eu curto também, mas eu já tentei ler algumas coisas que parecem com o que eu escrevo e eu não sei, eu não engato muito, assim. Eu gosto mesmo... tanto que a primeira coisa no jornal que eu leio o jornal todo dia, a primeira coisa que eu leio é o policial. Tá vendo? Olha, menina, vou usar essa tática. Eu acho que é interessante você não ler tudo do avião coisa. da Malásia que sumiu, se vocês quiserem saber, depois vocês falam comigo. Eu estou mais perdida que o avião da Malásia. Hoje em dia é novo termo, né? Porque tudo vira meme, né? Não é mais cego em tiroteio. Mas eu acho natural você não ler coisas parecidas com as suas, porque senão você vai acabar ficando influenciada e seu estilo fica contagiado, né? Fica meio contaminado. Uma pergunta que eu ia te fazer, eu nunca achei que eu fosse tão boa âncora. Gente, estou adorando isso aqui. Acho que eu vou ter um programa, Encontro com Fátima Bernardes. Estou adorando. Pode me convidar que eu vou. Mas uma coisa que eu reparei muito, assim, e é claro que
por eu escrever também, a gente escreve e fica se questionando também, né? Nossa, que legal esse jeito que ela escreve. Como que ela escreve solta e tal? Porque eu escrevo para a Veja BH. É diferente, né? Escrever para uma revista Veja de escrever para uma TPM. É meu filho, gente, chegou. Ai, gente, cadê? Tá ali sentadinho. Deixa ele quietinho lá, pelo amor de Deus. Então, o que eu reparei assim, é que tem muito puta que pariu, sabe? Assim, é muito coloquial. Como que é isso? Até porque, hoje em dia, as pessoas falam que eu sou jornalista, mas eu não tenho formação jornalística, eu tenho formação na publicidade, que é diferente. E eu sempre senti uma obrigação muito grande de escrever de um jeito polido, né? Como que é isso, né? Editar um livro que é muito coloquial? Eu escrevo de várias maneiras, né? Porque como eu escrevo, quando eu faço uma reportagem para uma revista que é mais séria e, por exemplo, uma matéria sobre alguma coisa de saúde, aí tem um jeito de falar que é super sério, que tem que ter ali o porquê que eu estou falando daquilo logo no começo e tal. Então, essa seriedade do jornalismo me fez, no meu hobby, fora dali, eu justamente querer falar de outra maneira, né? Eu querer colocar os palavrões e falar de um jeito mais falado mesmo, né? Eu acho que os textos são bons de ler em voz alta, como você leu, assim. Várias pessoas falam, é gostoso de ler porque é como a gente fala. Então, surgiu daí, né, de querer colocar de uma maneira diferente do que aquilo que eu fazia todo dia, que era uma coisa mais séria, que você não pode usar tais palavras, você não pode xingar, você não pode botar opinião, né? O jornalismo tem muito essa coisa, tem que ficar... quem escreve fica escondido atrás do que você está escrevendo. O importante é você passar aquilo sem aparecer o que você pensa, o que você quer. E eu queria justamente o contrário, sabe? Colocar... Tanto que foi tão difícil colocar eu nos meus textos, demorou muito, demorei uns 2 anos para colocar o primeiro eu. Assim, eu escrevi, às vezes, histórias minhas, ou histórias de amigas, histórias com personagens, sem personagem, mas eu não conseguia colocar o eu ali, porque é tão difícil no jornalismo você colocar eu em alguma coisa, né? Que ficou assim. Aí o dia que eu coloquei, falei, que esquisito, eu acho, né? Será que eu tenho que achar alguma coisa? Eu tenho direito de achar? Acho que eu não tenho que passar 4 anos da faculdade dizendo, você não acha nada. Depois, 10 anos trabalhando, você não acha nada, a revista não acha nada. Aí, ali no blog, eu podia achar as coisas, né? E mesmo que fosse um absurdo, assim. Depois você aguenta lá as feministas te matando, te martelando, porque você é machista. Nossa, esse é o assunto que eu ia falar também. Teve um texto da Tati Bernardi, recentemente, na Folha. Eu, particularmente, acho o jeito da Tati Bernardi escrever muito agressivo. Eu acho, não precisa, assim, parece que ela quer matar todo mundo. Eu sinto isso, assim. Ela quer mostrar que ela é foda, que ela tem ideias geniais, que ela é publicitária, né? Publicitária é assim, sempre quer mostrar que é foda, tem ideias geniais e tal. Então, eu convivi com muitos e eu fui uma, né? Então, e aí ela escreveu um texto que chama As 10 profissões que mais comem mulher. A minha mãe postiça quer matar a Tati Bernardi, matar com farinha, sabe? Matar com espetada. E várias pessoas ficaram muito horrorizadas. E eu percebi claramente que ela estava fazendo uma crítica horrenda. Não era um texto machista, muito pelo contrário. Era um texto extremamente crítico, mas as pessoas tomaram como um texto machista. Aí ela dá exemplo dos caras estereotipados e tal. E, hoje em dia, existe uma linha... nada tênue, não é nenhuma linha tênue, né? A gente está vivendo uma patrulha muito grande, né? Você já sofreu críticas em relação a essas coisas? Como que isso chega no seu trabalho? Já fui chamada de machista várias vezes, assim, porque os textos eles têm uma futilidade, até, eu diria, né? Que eu me dei esse direito, eu conquistei esse direito, né? Adoro também. Eu super tenho o meu direito de ser fútil também. Acho importante. Não, e assim, é isso. Eu falo de relacionamento mesmo. Não estou ali para pregar a igualdade do homem e da mulher. Eu não estou ali para brigar por nada. E muitas vezes eu estou ali justamente para falar mal dos homens e outras vezes para falar mal das mulheres. E com liberdade mesmo. E eu me sinto livre para isso, até porque eu tive uma educação
totalmente feminista. A minha família, meu pai, toda vez que tem o Dia da Mulher, todo mundo fala, Dia da Mulher é um absurdo. Meu pai faz um texto, põe no Facebook. Eu sou a favor do Dia da Mulher, porque é importante, é muito recente essa história, é importante a gente lembrar, sim, que é igual. E eu fui criada assim, né, acreditando que tem que brigar por esse espaço mesmo. A gente avançou muito pouco ainda e tudo. Então, eu não pensei nessas coisas para escrever os textos, né? Eles saíram do que eu sou, que é uma pessoa feminista. Até tem um cartaz na minha casa que eu adoro, que é de uma artista chamada Sarah Maple. É uma doida. Ela pelada assim, com um negócio escrito que ela escreveu à mão, está escrito em inglês. O oposto de ser feminista é ser um idiota. Né? Eu gosto muito disso, porque é isso, assim, o feminismo ele briga pelos direitos iguais, ele é básico. Né? Para mim, eu não discuto muito isso, porque é tão basal, mas algumas pessoas acham que você falar de uma maneira das mulheres ou dos homens, de repente, o jeito que você coloca isso, você está sendo machista ou está reforçando ali um comportamento, e, às vezes, está mesmo, né? Mas, no conjunto, ninguém está pregando que para o homem tem que abrir a porta, que o homem... Muito pelo contrário, no conjunto da obra ali, do meu livro, o homem ele até é taxado como um perdido ali, coitado. Né? As mulheres são doidas, elas dominam tudo, e os homens estão perdidos ali, tentando encontrar... não, você não gosta disso, não, tudo bem. Né? Não, daquilo também não, então tá tudo certo. Né? Você não gosta que o homem pague a conta, não paga a conta. Você também não gosta de homem que cozinha, então não cozinhe, quer uma pipoca. Né? Tipo, eu acho que tem uma coisa assim de uma brincadeira com isso do homem perdido ali que eu gosto de fazer, assim, que eu me dei esse direito. Mas eu já fui taxada de machista algumas vezes, já fui taxada de fútil, até fiz um texto que não entrou no livro, que era assim, fútil, sim, dá licença, né? Aí eu enumerei todas as coisas que eu faço, esse foi bem real, assim. Eu reciclo meu lixo, eu tenho miocário, gente. Eu tenho miocário na minha casa, toda a minha comida orgânica vai para o miocário, os meus filhos eu educo assim, o meu marido é assado, minha mãe, não sei o quê, no meu trabalho, Aí, no final, eu coloquei assim, se eu quiser comprar um sapato e chorar, porque o sapato copetado tem esse direito. Tem uma novidade, né, nos gêneros, que eu brinco, bem brincadeira mesmo, que é o pós-feminismo. Né? Claro que tem muito a lutar, tem muita mulher que apanha do marido, em muitos níveis da sociedade ainda não atingimos essa igualdade, mas quando você toma essa igualdade, ela já está mais ali. Né? Tem uma questão dos gêneros que é como se encaixar nesse ali. Né? O que é gentileza e o que é machismo? O que pode e o que incomoda? Né? E eu acho que se colocar nisso é o nosso desafio. E o que eu gosto é brincar com isso. Porque, justamente, num texto ou numa cena da vida, né, a gente passa por um momento que a gente quer mais aconchego, que a gente quer mais proteção, e no outro a gente está leoa e quer proteger, quer dominar. Eu acho que esse é o equilíbrio. Né? O equilíbrio não é todo mundo igual sempre em tudo. É você ter o igual dentro das nuances, assim. E o meu desafio é esse, é colocar essas nuances nos textos de uma forma bem humorada, para que a gente olhe para isso e fale, é possível um dia aceitar uma coisa e no outro dia dar uma coisa, né? Que é meio a história do amor coletivo, que a gente vai fazendo a história ali, construindo essa igualdade com as desigualdades. Né? Elas estão aí, elas estão... Senão, homem e mulher seriam iguais. Né? Eu acho que existem as diferenças e elas não podem ser desconsideradas porque elas são positivas. Já imaginou se homem e mulher fossem iguais? Eu acho que talvez o nome do feminismo esteja equivocado, porque a partir do momento que você faz um nome que é o oposto de machismo... não é o oposto. Né? Não é o oposto, mas, para muitas pessoas, as pessoas levam para esse lado. Então, o feminismo é o oposto de machismo. Então, espera aí, se existe um extremismo que tem que ser condenado, o outro extremismo também. Talvez o nome tenha que ser outro. Né? Às vezes, o nome vai fazer uma diferença aí, que às vezes
respeitismo, igualitarismo, não sei se é igualitarismo, porque eu acho que é importante que homem e mulher sejam diferentes, né? Eles são diferentes. Então, acho que é igualdade de direitos, igualdade de... Acho que é respeito, acho que a palavra está no respeito. E desculpa te interromper, mas é porque esse assunto me incomoda um pouco, assim, porque eu percebo que, em relação aos gêneros, as pessoas exigem muito mais dos outros uma mudança de pensamento, ao invés de elas dizerem, não, eu não vou aceitar isso comigo. Como se fosse... Essa atitude vai partir de mim. Porque um dos grandes problemas de mulheres que apanham é que elas são machistas. O machismo está nelas, né? Então, a partir do momento que elas mudarem de atitude, muita coisa vai mudar. Não é esperar que o homem a enxergue de forma diferente, é esperar, agir de forma diferente, porque, naturalmente, o homem vai enxergar assim, né? Mas eu já fui bem criticada, assim, porque realmente eu não estou nessa luta, né? Assim, eu não encabecei essa história. E tem gente que acha que eu deveria, né? Ah, não, porque você está aí, você escreve, você tem um blog, você deveria. Mas a minha proposta não é essa. Eu defendo a igualdade, eu sou feminista, eu acho que é isso. Quem não é feminista eu não consigo nem discutir, assim, né? Eu realmente fico constrangida. Mas eu não estou com essa bandeira, né? E aí tem gente que acha que eu deveria ter essa bandeira, né? Que eu deveria colocar assim. Mas eu sou feminista e eu acredito no igualitarismo, né? Eu gostei do respeitismo é melhor. Eu gostei do respeitismo. Eu acredito nisso, assim. Mas isso acho que aparece no conjunto da obra toda, né? Você lê o texto todo, você vê o jeito como eu coloco as amigas, como eu coloco o marido, como eu coloco o namorado, como eu coloco que está ali, somos iguais, né? É tão óbvio para mim, assim, é que eu entendo que não é óbvio no geral e na sociedade é preciso muito brigar por isso ainda, né? Mas no que eu faço está muito ali, está muito dado que somos iguais, assim, não tem questão. O que seu pai achou do seu livro? Meu pai foi muito engraçado. Meu pai leu o livro, aí, na semana seguinte, ele falou assim, eu adorei o seu livro, mas eu esqueci tudo. Aí eu falei, não tem problema, não, depois você lê de novo. Mas ele gostou, mas e as colunas da revista ele tem mais dificuldade, assim, ele fica tímido, às vezes, que eu escrevo sobre sexo para homens. E aí, às vezes, ele fala assim, ousado, né? Meu pai era um cara que lia muito. E uma vez eu dei para ele um livro de presente sem ler antes. Sabe qual foi? A Casa dos Budas Ditosos. Ele virou para mim um dia e falou assim, filha, eu estou ficando com vergonha de mim na hora que eu leio o livro. Eu não tive coragem de ler o livro. Meu primeiro marido, cara, ele falava pra caramba. Ele falava... Olha que eu falo, hein? Sabe, ele tinha umas coisas tão... Sabe, meu Deus, isso é coisa de mulher. Não é? Eu acho que tem coisas que são meio trocadas. Mas eu me inspiro muito na história dos amigos e eles gostam de ver assim também depois. Eu escrevi uma que chama Bem Recente, está no livro. Foi uma das últimas que entrou, que é Descoordenados Emocionais. Que é aquele cara assim que ele quer tudo menos o que ele tem, sabe? Assim, tem 10 mulheres atrás dele, eu tenho 10 homens atrás dele. Eu sempre falo também, viu, gente, que nos meus textos você pode trocar o ele por ela, o ela por ela. Pode ser 2 mulheres, 2 homens, 2 mulheres e um homem, não tem problema nenhum. Assim, sabe? Tem uma liberdade que eu coloco a mulher e o homem, mas na verdade pode ser, né? Que não vou botar assim ele e ela, sabe aquelas coisas entre parênteses, ele, entre parênteses, acho meio, né? Não precisa. Mas os descoordenados emocionais era isso, assim. E ele ficou, não, essa não sei o que, aquela, não. Aí passa um ano e passa outro ano. Eu falei assim, você tem uma dificuldadezinha, né? De juntar assim, o que o mundo te dá com o que você quer, não bate nunca, né? Uma coisa de louco. Eu escrevi esse texto para ele e ele ama. Ele manda para todo mundo, ele adora, ele fica super orgulhoso que foi escrito para ele, porque ele se reconheceu de verdade, assim. Mas ele finge que não escrevi para ele, ele finge que ele leu e, olha, eu também, né? Mas foi para ele que eu escrevi mesmo, assim. E eu me inspiro muito. Mas é que os homens falam bem menos, né? Os homens se abrem, assim, né? Os mesmos amigos, eu tenho muitos amigos, você fala, tá tudo bem, tá tudo ótimo. Ponto. A mulher se fala, tá tudo bem.
Amiga, não, aí não tem problema nenhum, mas ela vai à novena, né? Então, quando você pergunta para um homem, que você tem? Ele responde nada. É porque dentro dele tem um lugar de vácuo. É nada mesmo, nada. Agora, quando você pergunta para uma mulher, o que você tem? Nada, é porque ela está puta. Não, aí é batata. Para mim é tudo tão igual, na minha família é tudo tão igual, os direitos que é um dado, né? Assim, o respeitismo, o feminismo é tão dado que eu não sinto que é importante falar sobre isso. Eu venho de uma família bem machista, assim, é muito claro isso. Nós somos 5 filhos. Aí meu pai literalmente deu uma educação mais machista, claramente assim. Então são 2 irmãos e 3 irmãs, né? Aí para os filhos ele dava os carros velhos dele, tipo todos os filhos, os homens tinham direito a ter um carro, né? E as minhas 2 irmãs que são mais velhas que eu, elas conquistaram um carro quando elas casaram. E eu sou um pouco fora da geração. Então, quando meu pai me deu um carro, minha mãe tinha morrido, ele virou para mim e falou assim: para as suas irmãs eu dei festa de casamento. Ele estava dizendo para mim assim: eu não sei se você vai casar. Entendeu? E o mais engraçado, ele incentivou muito a leitura entre os meus irmãos, e as minhas irmãs, eu vi que elas foram muito educadas para casar. Era claro isso. Só que eu fugi um pouco porque eu observava muito os meus irmãos. Então, eu acabei sendo um pouco diferente por isso, mas assim é muito claro o machismo na minha casa. No domingo, os homens continuavam conversando depois do almoço e as mulheres levantavam para lavar a louça, mas nessa hora eu tinha vontade de ir ao banheiro, não lavava. Mas e aí também, minhas irmãs falavam comigo assim, mas depois você de sempre tanto filho, safa. você ficou mais largadinha também, né? Faz chatear tanto, né? Já tá... E aí sobrava para mim enxugar a louça. Eu não achava que tinha sentido enxugar a louça, gente. Deixa secando, pelo amor de Deus. Na minha casa, quando minha irmã nós éramos 3, aí minha irmã era pequena, assim, e tinha uma coisa: cada um fazia o jantar num dia. Meu pai num dia, minha mãe, eu, né? Cada um fazia um jantar. E fazer o jantar era comprar o lanche, fazer a comida, tirar a mesa, não sei o que e tal. E a minha irmã observou, muito bem observada, do alto dos seus 14 anos, que ela devia ter na época, ela falou assim: quando eu faço o jantar, eu ponho a mesa, eu ponho tudo, o pessoal chega aqui e está tudo na mesa para comer, e eu tiro a mesa e ponho a louça na lavadora. Quando não é o meu dia, quando é o dia do meu pai ou quando é o dia do meu irmão, eles só fazem a comida. Não põe o prato. Eu quero meu prato aqui, com o garfinho aqui, um do lado do outro, quero o guardanapo aqui, ó, no prato. Aí meu pai falou: você tem toda a razão. Mas é por isso, eu acho que é por isso que os homens gostam do que eu escrevo também. Eu tenho muitos caras, mas olha a diferença. As mulheres vão lá e comentam, escrevem para mim: Li, adorei o seu texto, tudo a ver comigo. Os caras não, eles vêm assim, chegam de ladinho, assim, dão um sorrisinho, aí falam assim: adorei seu texto. Não vou comentar, porque minha ex-mulher vai ter certeza que foi para ela, vai se sentir agredida, mas eu adorei seu texto. Queria deixar registrado, que eu gostei muito. Mas tem uma coisa ainda, né, de uma vergonha, porque as mulheres podem comentar, falar que gostou, que não sei o quê. O cara, não, é um livro de mulherzinha. Eu acho engraçado, às vezes, quando me escrevem, assim, algumas pessoas escrevem e falam assim: gostaria que entregasse para a Lia. Eu falo: ai, gente, que lindo, né? Achando que eu tenho uma secretária, um assessor. Jornalista, escritora. Eu falei: o pessoal tem uma visão realmente muito romântica. Mas eu troco bastante assim com as pessoas. Eu gosto desse retorno, eu acho super bacana. E eu sempre escrevi muito. Eu tenho uma amiga até que é daqui, a Nana Caetano, ela é jornalista também. A gente é amiga desde adolescente. Aí a gente se correspondia por carta. Eu tenho todas as cartas que a gente trocava, eu troco com as amigas também. Às vezes a amiga escreve: ai, aqui está acontecendo isso, e eu respondo. E acho isso importante para mim, assim, ler esses depoimentos e contar e comentar. E com os leitores, que não são os meus amigos, eu tenho uma relação legal, assim, eu recebo muito mais elogios do que críticas. Ninguém me escreveu assim já para falar: olha, eu queria fazer uma crítica aqui, eu não gostei.
já criticaram no anonimato ali do blog, né, que é muito protetor para quem quer sentar a faca, assim, mas a troca com os leitores é bacana, sabe? Eu gosto e acho importante até para sentir que lançar um livro é muito engraçado, né? Porque você fica falando como é que as pessoas vão receber isso, né? Como é que e quando o livro saiu e que as pessoas começaram a gostar, não só as mulheres de 20, 30 anos que é com quem eu falo mais, e os homens também que estão aí em torno disso, mas gente mais velha, gente que tem filho, neto, falando, eu gostei muito, achei divertidíssimo. Eu falo, pô, que legal, né? Porque significa que é bacana mesmo, que eu não estou escrevendo para um nicho, né? Não é para ali, para aquele grupinho. Porque o blog pode até ser, né? Você faz uma coisa fechada, o livro já não, né? O livro é para todo mundo. Isso foi muito legal, assim, eu gostei desse retorno, eu fiquei muito contente. Dá um medo, né? Dá um frio na barriga. Você fala, ai, meu Deus, alguém vai chegar, vai ler, vai falar, essa bobagem. Tem, pessoal, não perdoa, não. Não, mas eu queria uma parte, assim, eu acho que quando você fala que seu livro está na categoria de humor, e eu acho uma delícia ele estar lá, né? E não na seção de autoajuda, apesar de eu achar que ele também tem muita autoajuda, e isso é bom, ele é extremamente delicado e lírico, às vezes literário mesmo, né? Assim, você percebe que tem coisas lindas aqui, né? É um livro de muita qualidade, só que ele é um livro, ele não tem pompa, né? É um livro que tem uma coisa, ele tem uma licença de descontração que é interessante. Ele ficou lindo, é um livro lindo. Ficou lindo. Maravilhoso. O Zé Otávio, que fez os desenhos, ele leu o livro, mergulhou naquilo, assim, fez os desenhos já diagramado ali, e ficou muito feliz. Assim, eu gostei demais. Quando eu vi, eu falei assim, esse cara, parece até que fui eu que desenhei, né? Que a mesma pessoa, eu não sei fazer nenhuma bolinha assim, mas que foi a mesma pessoa que escreveu e desenhou, de tão conectado que está, assim. Mas eu gosto disso, porque eu não faço uma coisa humorística, né? Tipo, não é comédia, não é a Porta dos Fundos, não é uma coisa de comediante. Ele tem humor, mas humor de bom humor. Né? Eu gosto mais, até os textos que eu mais gosto, até o que eu escolhi para botar aqui na contracapa, ele é um texto super poético, né? É super romântico. Eu gosto, sabe, essa coisa de escrever quando está triste ou de escrever e vir uma lágrima. Isso é muito legal, né? Isso é muito importante para mim, assim. São os textos que eu mais gosto, são esses, assim. Um que eu adoro, que é a carta que eles nunca escreverão, que eu acho que lava a alma das mulheres e dos homens também, porque muitos homens não conseguem se expressar, né? E é isso, assim, é a carta que eles realmente escreveriam. E aí o mais lindo é o final, né? Tipo, cortei mamão, está na geladeira. É lindo. Isso é muito talentosa, a gente escrever realmente. E quando eu escrevi esse texto, eu ainda escrevi e falei assim, minhas amigas me ajudam muito. Eu muitas vezes mando o texto antes e falo, estou louca, eu posso postar. Aí eu mandei para uma amiga e falei assim, escrevi esse texto, é uma carta de um homem, que agora eu estou tentando escrever como se eu fosse um homem, eu estou gostando desse jeito. E daí ela escreveu assim, está muito lindo, mas aonde que está esse homem que vai escrever essa carta? Você me conta, que eu quero conhecer esse exemplar. Ele falou, eu acho que é uma mulher que escreveu. Eu falei, não, então vai ser a carta que eles nunca escreverão, né? Porque fui eu que escrevi, justamente. É muito difícil escrever como sendo, né, o outro, né? A gente coloca muito o nosso olhar, né? E realmente ficou muito feminino, né? Ali que é o cara ponderando tudo, né? Com todas as nuances. É a carta que elas sonhariam que eles escrevessem, para clarear um pouco, né? Porque a gente fica muito no escuro, tudo, né? Assim, assumindo as coisas, né? Eu acho que abrir é um processo como da flor, tem que ser devagar, né? Então você tem que primeiro mostrar para os amigos, para a família, aí depois você mostra para uma pessoa que você gosta, mas que não é seu amigo, fala, eu queria te mostrar aqui um texto, pega um texto, manda e vai abrindo devagar, porque a exposição, ela nem sempre o retorno é o que você esperava, né, qualitativo ou quantitativamente. Então, eu acho que abrir devagar assim, é bom para ser um processo gradual. Então,
quando eu comecei a abrir, eu tinha senha. Então, as pessoas tinham que ter a senha para entrar. Elas entravam e colocavam a senha e conseguiam ler. Então, era só autorizado. Depois eu abri, mas eu não contei para ninguém. Então, as pessoas elas entravam e elas, mesmo sem a senha, conseguiam ver. E quando eu fui mostrando, eu fui me sentindo mais confiante de mostrar aquilo, porque eu achava que era uma bobagem. Assim, eu fui educada e eu fui treinada para lidar com as grandes questões, né? Assim, é isso. Assim, como é que você vai escrever um texto que não é feminista, que coloca a mulher ali como, né? Como é que você vai fazer isso? Então eu fiquei tensa com isso, né? Para mim, assim, qualquer coisa que se escrevesse era grandes questões. O importante era falar do que está acontecendo, para onde vamos, né? De onde viemos e como vamos lidar com isso. Então, de repente, eu falei, mas esses textos sobre relacionamento, sobre namoro, relacionamento, né? Saiu agora bem paulista. Né? Imagina. Não, eu chego aqui, eu falo até uai, eu fico super... Hoje eu fui numa loja, a moça perguntou, você não é daqui, não? Eu falei, sou não. Ela, nossa, parece. Eu falei, parece, né? Não, eu sou treinadíssima. A minha agente 20 anos já vem para cá. É de São Paulo. Ela liga para mim e fala assim: "Ei, tá boa?" Aí eu atendo e falo: "Ela adora ouvir o meu ei, tá boa." Amo, ei, tá boa. E nu. Mas eu acho importante ser devagar, mas acho importante abrir também. Nem que seja para fechar depois. Falar, não vou escrever mais uma linha, nunca mais na minha vida, vou desenhar agora. Mas eu acho que é importante mostrar, né, para quem quer escrever e viver da escrita, tem que abrir, não tem jeito, né? Eu até vou dar um outro ponto de vista, porque comigo foi exatamente o contrário, assim. Até porque eu tive uma educação machista e por causa disso eu tive uma educação um pouco, eu sempre fui mais alienada, assim, né? Cresci mais alienada. Essas questões começaram a ser importantes para mim numa outra fase da vida, né? Quando entrei na faculdade, filosofia não era tão importante. Hoje, filosofia para mim é uma coisa que chama a minha atenção e tal. Então eu tive que aprender isso, porque dentro de casa eu não tive, né? E aí, quando eu comecei a escrever o Para Francisco, que era um desabafo, eu não estava nem aí por que o povo ia pensar, entendeu? Então, isso foi muito bom, porque eu, que não tinha a menor pretensão literária, acabei descobrindo que eu podia escrever a partir do momento que eu tinha escrito, sabe? Então, eu não fiz nenhum juízo de valor. Será que isso é bom? Será que isso não é? E a minha escrita continua sendo assim. É claro que escrever para a Veja é diferente, mas no meu blog, sabe, eu escrevo o que eu quero. É muito um compromisso assim só comigo. Isso é importante também. Você ter o seu estilo, você saber o que você quer escrever ou como você quer escrever. No caso da Cris, foi mais o que ela queria escrever. E no meu caso, era o como eu queria escrever, que eu queria com mais liberdade, com mais coloquialidade, com eu, né? Eu podendo falar das coisas. Então, seja o que você está escrevendo ou como você está escrevendo, você ter esse caminho traçado, assim, acho que isso ajuda muito, né? Porque você tem daí seu norte, vai marchando ali, até para você ter uma produção depois, para você escolher uma coisa que é legal e mostrar para os amigos, né? Eu acho isso importante. Mas o legal é que a gente também melhora muito e a gente erra, a gente faz coisa ruim e o importante é caminhar para frente, né? Se a gente ficar sempre tão preocupado, né? Eu falo isso com moda, porque você não tem que preocupar se você vai errar a roupa. Você erra coisas muito piores, como o marido, por exemplo. Errou de marido. É muito mais, né? Errou a roupa hoje, gente. Amanhã põe outra, né? Às vezes um texto que você acha que é super piegas, eu falo super brega, eu falo, aí eu mando para uma amiga, ela fala, é o melhor texto que você já escreveu. Eu falei, nossa, então pronto. Por isso que é importante, às vezes, essa ajuda, né? Essa ajuda das pessoas te dando uma força ali, falando, a editora, né? No caso de ter uma editora por trás, né? Que trabalha comigo, eu tenho a Thaís, ela me empurra super, assim. Ela fala, não, tá ótimo, é assim, não, esse aqui acho não. Isso é legal, assim, porque te ajuda a achar seu rumo, né? Porque o pieguismo, às vezes, a gente não consegue avaliar. Tem que ser outra pessoa para avaliar. Porque, às vezes, está piegas, mas está engraçadíssimo.
né, tá assim hilário. Aí é ótimo. Ou não, olha, cuidado, esse aqui tá meio, não sei, você errou a mão. É bom ter alguém ajudando ali a levar a história. Para mim é super importante, assim. O Dani, meu marido, ele sempre lê todos os textos. Às vezes eu falo para ele ler assim, eu falo assim, lê, mas não critica, por favor. Mas não estou preparada para isso. Eu falo, não tenho mais tempo para entregar. Mas muitas vezes eu falo assim, será que tá? Porque a dúvida, ela faz parte desse processo de criação, né? Você escreve e depois fala, será que ficou bom? Será que os outros vão gostar? A gente vive com esse dilema, né? Tudo que a gente faz, principalmente trabalho